onde a gente estava vendo muitas pessoas infelizes no trabalho, né? Essas pessoas estavam trabalhando simplesmente para se sustentar, para ganhar dinheiro. E uma coisa que estava motivando a gente a mudar a nossa vida era trabalhar por amor, por propósito, né? Em algo que realmente representasse a gente. Eu sabia que trabalhar com gente, com pessoas, era a minha missão de vida desde cedo, mas eu não sabia como fazer isso. Então, quando eu comecei a sentir a dor, né, de estar trabalhando numa área que você escolheu e não estar feliz com todas as circunstâncias e não conseguir mudar as circunstâncias, eu percebi que se eu trabalhasse por conta própria, né, na minha própria empresa, na minha própria consultoria, eu teria essa oportunidade. Tanto que hoje eu ajudo muito mais as empresas do que quando eu estava dentro dos meus clientes hoje, muitos são as empresas que eu trabalhei. Então, o nosso primeiro cliente foi justamente essa pessoa que estava buscando mudar de vida, mudar de carreira, estava infeliz no que fazia. E a gente pegou um momento do mercado onde muitas pessoas estavam desempregadas por conta da crise, que foi um desafio, né, para a gente, porque quem é que começa um negócio na crise? A gente está passando por uma nova crise, esse é um excelente exemplo, eu falo o tempo todo para os meus clientes. Então, naquele momento, era um desafio porque as pessoas estavam desempregadas, e, por outro lado, estavam buscando novas possibilidades. Então, o nosso segmento começou a ser pessoas que buscavam mudanças profissionais, que estavam buscando descobrir propósito, descobrir objetivos profissionais, e pessoas que estavam buscando essa reposição no mercado, recolocação. Legal, então, bacana. A construção desse público, ela veio, sim, pela nossa história. Legal, bacana. E o que é interessante é você ter falado aí que você começou o seu negócio na crise. E eu sempre falo que a gente tem que reconhecer que estamos nesse momento numa crise, a gente tem que reconhecer que muitas coisas vão mudar, que às vezes a gente vai ter que baixar o preço mesmo para poder conseguir contratos, para poder conseguir fazer processos. No entanto, não significa que a gente não deve abraçar oportunidades nesse momento. Então, da mesma forma que as pessoas estavam ficando desempregadas naquela época, hoje as pessoas também estão ficando desempregadas. E isso é uma oportunidade para coaches, isso é uma oportunidade para terapeutas. E eu falo isso, esse é um momento onde as pessoas estão vivendo um processo de solidão, conflitos familiares, muitas oportunidades para poder o terapeuta abraçar, para poder o coach abraçar. E entendam que isso não é se aproveitar do momento, não. Isso é gerar benefício para outras pessoas, porque o seu trabalho com propósito significa que você está sendo útil para o meio. E é isso que você fez naquele momento quando você criou o Carreira em Movimento. Então, essas pessoas podiam estar perdidas, essas pessoas, se não tivessem feito o trabalho com você, poderiam continuar ainda desempregadas, essas pessoas podiam estar sem esperança, e você deu uma direção para essas pessoas. Então, é nítido e é lúcido e é importantíssimo que você ganhe por isso, que você receba por isso. Você fez um trabalho lindíssimo com essas pessoas. E, às vezes, o terapeuta tem essa coisa de eu estou no momento de crise, eu não posso cobrar, as pessoas não vão pagar. Cara, mas se você resolve o problema das pessoas, se você consegue levar as pessoas para um novo objetivo, é nítido que você tem que ganhar, que você tem que receber por isso. E você fez isso muito bem. E eu gostaria que você falasse nesse momento, Joyce, sobre o teu início ali, como é que foram os seus primeiros clientes, sua insegurança, como é que você captou seus primeiros clientes, se tinha insegurança, se tinha medo, será que isso vai dar certo, será que isso vai dar errado? E o que você fez também para poder você chegar no momento e falar, olha, eu vou pedir demissão do meu trabalho e vou viver disso? Sim. Pois é, isso que você comentou, né, dos terapeutas terem dificuldade de cobrar. Na verdade, eu tenho todas essas dificuldades também, tive muito mais no início, porque quando a gente trabalha numa empresa, eu estou falando do meu exemplo, os terapeutas é por conta da formação, ninguém ensina, né, você a se vender, você a cobrar. Então, eu venho da área corporativa, onde eu sempre trabalhei muito, porque eu era comprometida, isso faz parte de mim, né, dos meus valores, mas eu ganhava meu salário, independente da quantidade de horas que eu trabalhava. E quando eu precisei empreender, isso mudou, né? Porque, ok, eu posso trabalhar 20 horas, mas se eu não trabalhar fazendo o que eu preciso fazer, o dinheiro não vai entrar. Eu preciso priorizar. Então, eu comecei a ter que virar a chavinha, né? A gente fala que é a mudança de mindset, que agora eu era uma empreendedora e que eu precisava, sim, formatar uma forma de vender o meu trabalho, de fazer um pitch de vendas,
né, de construir um modelo e apresentar isso para os clientes. Eu lembro até hoje do meu primeiro cliente, porque a gente fazia ações em empresas, e aqui a gente está falando muito mais do trabalho individual, né, de atendimento. Então, quando eu ia numa empresa, era muito mais fácil para mim. Porque muitas pessoas acham que atender a empresa é um bicho de 7 cabeças. Eu falo, lá dentro tem seres humanos com as mesmas questões. Sim. Então, você pode falar também aqui de trabalho de empresa também, que é legal trazer isso para o público e ver que não é um bicho de 7 cabeças assim. Nós começamos a Carreira em Movimento, a consultoria, com esse objetivo de ser uma consultoria de desenvolvimento humano que prestasse consultoria de RH. Então, os nossos primeiros clientes foram clientes que já conheciam a gente. Quando eu falo que é mais fácil, é muito mais fácil você vender naturalmente para uma pessoa que já valida o seu trabalho, né? Então, as pessoas que compraram o nosso serviço no início eram pessoas que conheciam o meu trabalho enquanto funcionária, né? Enquanto profissional. Agora, o grande desafio foi vender e oferecer um trabalho para uma pessoa que não me conhecia. No caso, eu vou dar esse exemplo, que foi o primeiro cliente de coaching. Quando eu fui fazer uma sessão, né, um bate-papo, e eu tive que oferecer ali o valor do pacote, porque a pessoa pergunta, né? Eu não falei o valor. Hoje eu sei que eu preciso falar e faz parte do meu discurso, mas antigamente eu esperava a pessoa perguntar como estava. E aí? A mão treme, você sua. Por que é tão difícil falar, né? Já que você está ali dando o seu tempo, né? O seu trabalho, o seu valor. Mas porque a gente não construiu esse padrão mental, enfim, não faz parte da nossa história, do nosso aprendizado. Então, é difícil mesmo, é uma coisa nova e a gente precisa treinar. Eu digo que tudo a gente aprende quando a gente treina, a gente repete. Então, a gente começou a treinar esse pitch de vendas, em casa mesmo, no trabalho. A gente fazia essa venda simulada para isso começar a ser natural, né? Para eu começar a me acostumar com o meu discurso. E depois começou a ficar mais tranquilo. Mas no início era realmente muito difícil, né? Parece que você está pedindo favor para a pessoa te pagar. Eu não sei, a maioria aqui deve sentir, deve ter essa mesma dor. Então, a partir do momento que Sim, a gente começou a estruturar, a se organizar, e aí falando da sua segunda pergunta, que foi como que eu consegui pedir demissão, através de muito planejamento. O Diogo falou, mas a Joyce é muito guerreira. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, de atitude. Então, quando eu defino uma coisa, isso é muito importante para todo mundo que quer fazer uma mudança, ter clareza do seu objetivo, o que você quer alcançar lá na frente. A partir do momento que eu defino o que eu vou alcançar, eu durmo e acordo pensando naquilo e para fazer o que tem que ser feito para chegar lá. Então, quando eu estruturei e visualizei tudo que eu precisava fazer para, de fato, ver o meu propósito, pedir demissão e queimar a ponte, como a gente fala, né? Não ter possibilidade de voltar atrás, eu comecei a me sentir mais tranquila. Eu fiz fazer essa transição em 6 meses e ela aconteceu em 2 meses. Quando eu comecei, de fato, comuniquei à minha diretoria e que eu precisava fazer uma organização da minha equipe interna de trabalho para repassar o meu trabalho, porque há pouco tempo eu deixaria a empresa, isso começou a acelerar o processo, porque é como se você tirasse um peso, né? Ponto, eu já falei. Então, começa a ficar mais claro. Então, foi a partir daí que as coisas foram acontecendo mais rápido, eu fui tendo mais gás, mais vontade. E assim, era trabalho de domingo a domingo. Não existia mais final de semana, não existia mais feriado. Todo o tempo que eu tinha livre, porque eu não conseguia deixar o meu trabalho na empresa sem fazer. Eu trabalhava exatamente igual, com a mesma dedicação. Mas depois do horário, eu tinha que fazer o meu trabalho para fazer a empresa funcionar. Então, eu trabalhei muito. Assim, foram 2 carnavais e réveillões sem viajar, sem fazer nada, só estruturando o modelo de negócio, só trabalhando nas ações. Foi daí que eu consegui fazer a mudança, né, a transição mais rápido aí. O Instagram está travando bastante, então, pessoal que está no Instagram, se puder entrar na sala de aula aí pelo Zoom, aqui dentro do Zoom eu sinto que não está travando tanto. Ontem eu fiz uma aula aqui. No Zoom não está travando nada.
eu fiz uma aula aqui que o Instagram, ontem eu não conseguia nem acessar com o meu entrevistado. Então, o Instagram ele pode estar tendo muita gente fazendo live e a gente não consegue dar continuidade com qualidade, né? Então, eu vou pedir para o pessoal que está aqui no Instagram para eles entrarem na sala de aula e aí eu sinto que a sala de aula vai estar com mais qualidade. É só entrar aí no Zoom, tá bom? A senha é essa daqui, ó. Pera aí, deixa eu colocar aqui a senha, galera. É 161835. Agora você que está travado para mim. Senha 161835. A senha é essa daí, 161835. Deixa eu só confirmar aqui, Joyce. Essas questões técnicas esses dias estão acontecendo muito. Desculpa, mudou a senha aqui. A senha é essa daqui, ó. A senha é 445377. A senha é 445377. Antigamente nem precisava de senha, né? Agora o Zoom está colocando senha. Mas a gente já volta, Joyce. Deixa eu só ver aqui o pessoal do Instagram, se eles estão entrando na sala de aula. Pessoal que está no Instagram, então vou repetir mais uma vez. Pessoal que está chegando agora no Instagram, entra nessa sala de aula aqui, por favor. A senha da sala de aula, se precisar, a senha é essa daqui. 445377. Essa é a senha ou ID, tá? É só colocar lá. Já que me fala aí se você conseguiu entrar, tem pessoas aqui no Instagram que querem entrar. Eu vou voltar para a sala de aula aqui do Zoom para que a gente possa dar prosseguimento na entrevista da Joyce. Então, o que a Joyce está trazendo aqui é uma coisa muito legal. No início da carreira dela, ela tinha ali as incertezas, as inseguranças, mas ela fez uma coisa chamada planejamento. E planejamento é uma coisa que raramente a gente faz, raramente a gente se planeja. E ela fez um planejamento para 6 meses, deve ter feito um fluxo de caixa para não passar aperto na vida pessoal, deve ter feito um planejamento também do fluxo financeiro da empresa, e isso é uma coisa que geralmente as pessoas não fazem, as pessoas olham para o negócio com um otimismo absurdo, né? Então, tem gente que aluga a sala, tem gente que... E eu falo, não precisa de nada disso, cara. Quanto menor o seu custo, melhor o seu início. Atende pela internet, cria a possibilidade de mandar um link para a pessoa e fazer tudo sem custo, no menor custo possível. Tem gente que contrata gente para fazer site. Gente, para que fazer site no início? Usa uma página do Facebook, usa o seu Instagram, utiliza a internet para atender os seus clientes. E a Joyce fez esse planejamento para a empresa, porque a tua carreira é um negócio. Se você não toca a tua carreira como um negócio, a coisa não funciona, a coisa não vai para frente. E através desse planejamento que ela fez para 6 meses, ela conseguiu executar em 2. Só que a diferença da Joyce é uma coisa chamada determinação. Então, há pouco tempo eu encontrei com ela, ela falou, Diogo, eu nem sei mais o que fazer de conteúdo, mas eu vou lá fazendo lá vídeo e vou entregando para as pessoas e vou colocando ali. E, cara, eu tenho que fazer, cara. Não tem outro jeito. E a maior parte das pessoas é assim. A pessoa sabe que tem que gravar um vídeo, sabe que tem que fazer as coisas e não faz. E, na verdade, o que gera resultado é um processo. E as pessoas não estão acostumadas a seguir um processo. Porque o resultado, o dinheiro, a parte final, é uma consequência de seguir esse processo. Então, primeiro você tem que prospectar os clientes, você tem que fazer um relacionamento com eles, você tem que fazer uma sessão de entrevista, você tem que vender, você tem que dar o preço e, como consequência, ele vai comprar. Tem pessoas que já postam direto, sou terapeuta, a sessão é R$50. Cara, você só vai ganhar R$50, sua carreira não vai ser sustentável. Se você não criar um processo, a sua carreira não será sustentável. Então, o que a Joyce fez foi criar esse processo através de um planejamento. Ela falou aqui, perdeu os dias de feriado, dias de finais de semana, criando o planejamento da empresa, focando no negócio, estruturando, né? Então, tudo isso é fundamental. Joyce, agora eu gostaria que você me falasse um pouco, já que você falou da captação de clientes ali do início, que no início você começou a atender com as pessoas que trabalhavam com você,
depois você começou a prospectar de outras formas. Gostaria que você me falasse um pouco aí o que você usa para captar seus clientes hoje, como é que é seu network, o que você faz para poder expandir, para até mesmo para dar uma dica para as pessoas que estão querendo aí começar e se desenvolver. Sim. É importante dizer que o que eu faço hoje é totalmente diferente do que eu fazia no início, né? As coisas mudam, né? O marketing digital muda o tempo todo e você precisa ir se adaptando a tudo isso. Isso também é importante, né? Quem decide empreender, quem decide entrar para o mundo de trabalho independente, precisa entender que tem que estar aprendendo o tempo todo, absorvendo novas informações, né? Estudando. Isso é muito importante. Então, no início, a gente fazia ações nas redes sociais, Facebook, anúncios. O Instagram não era tão forte como era hoje. E eu sempre tive uma rede muito forte, que é o LinkedIn. Como eu venho da área de recursos humanos, fui headhunter também, eu já tinha muitas pessoas no LinkedIn que viam tudo que eu escrevia, que eu fazia. Então, acabou sendo a nossa rede principal, né, onde eu divulgava conteúdos, divulgo até hoje, e essas pessoas se interessavam pelos nossos conteúdos. Isso que o Diogo falou é muito importante, você não precisa ter site, você não precisa ter essa estrutura monstruosa que muita gente começa a colocar como empecilho, e são as crenças, né, que a gente tem, para poder começar. Você precisa se organizar e entender o que eu preciso para ter o primeiro cliente. Por onde eu começo? A minha rede é forte? Não é? Como é que eu construo a minha rede? Então, eu me descobri uma super network. É uma coisa que eu não tinha ideia. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super introvertida, e quem me vê falando, né, nas palestras, no treinamento, acha totalmente o contrário. Eu sou uma pessoa introvertida, não tinha facilidade de gravar vídeo, de falar em palestras. Eu sempre dei treinamento porque eu trabalhava com isso em RH. Mas diferente é você dar treinamento para um grupo que você conhece, que você está na empresa ali o tempo todo. Outra coisa é você falar para centenas de pessoas que você nunca viu na vida. Então, tudo isso é você entender que é uma prioridade, uma oportunidade para você ter retorno no seu negócio. E você vai aprendendo a fazer e vai se lançando. E a partir do resultado, você se sente mais confiante e continua fazendo. Então, no início, a gente começou a captar pela rede que a gente já tinha, né, enquanto profissionais da área de RH. E depois, é claro, essa rede ela se esgota, você começa a precisar de mais clientes. E aí os anúncios no Facebook não estavam trazendo tanto resultado, porque o meu cliente é empresa, empresarial. Muitas vezes o profissional que está buscando dicas sobre carreira, ele não está no LinkedIn, no Instagram buscando isso, ele está no LinkedIn. Então, a gente entendeu que tinha que conversar com esse cliente por lá. E o próprio Google, né? Então, o Google Ads, através de campanhas, a gente começou a ter um fluxo de clientes entrando para uma sessão gratuita, né? Então, através dessa sessão, eu entregava um pouco de como seria o meu trabalho, essa pessoa se sentia interessada em continuar ou não. Então, assim que foi no início, e hoje eu não tenho mais a estratégia tão grande de atendimento de coaching, por conta da minha agenda que acabou ficando mais limitada. A gente tem estratégias no ambiente empresarial, né, de trabalho com empresas, então acabou sendo uma estratégia mais B2B, mais do que B2C, né, que a gente chama. Hoje você atende mais empresas do que clientes individuais. Como é que é isso? E se foi assim desde o início? Não, no início a gente teve uma mudança, né? Em 2017, como eu comentei, a Dani, que trabalhava diretamente comigo, ela engravidou e ela recebeu uma outra oportunidade de trabalho. Enfim, o momento de vida dela mudou e ela foi embora para São Paulo. E foi um momento muito desafiador para mim, porque eu tive que me virar com dois braços, que eu digo, né? Duas mãos, uma boca. Eu tive que me virar para dar conta de todos os contratos que estavam fechados com a empresa e atender os clientes individuais. E foram essas estratégias que eu comentei, né, de captação de clientes na internet, através de conteúdos, que sustentaram a empresa. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalhava de 7 da manhã à meia-noite, basicamente todos os dias, fazendo sessões gratuitas e atendendo clientes de coaching. Foi assim que eu me fortaleci e
tive ainda mais confiança de que eu poderia seguir numa empresa sozinha e fazê-la crescer. Então, hoje, eu tenho outros consultores trabalhando comigo, né, consultores da área organizacional, consultores de RH, psicólogos. Então, a gente fecha um projeto numa empresa e, dependendo desse projeto, eu aloco esses consultores. Mas a demanda ainda é grande de clientes buscando coaching comigo, né? Principalmente de empresas. Então, eu tenho alguns horários que eu disponibilizo na semana para esse trabalho, porque eu tenho muito trabalho para desenvolver esses outros projetos de treinamento. Então, a minha agenda hoje é reduzida do que era antes. Eu passei um ano só atendendo, só sentada aqui. O meu atendimento era em consultório, né, presencial, e também online. Então, eu passava o meu dia inteiro em atendimento. E foi isso que sustentou a empresa. Legal, bem bacana, Joyce. Deixa eu pedir para o pessoal do Instagram para eles entrarem na sala de aula mais uma vez e eu vou desligar aqui o Instagram, tá? Porque eu estou ouvindo você pelo Instagram e está cortando bastante. Então, eu vou pedir para vocês entrarem aí na sala de aula e a gente vai seguir aqui pela sala de aula. Deixa eu colocar aqui a senha. A senha é 445-377. E aí, na sala de aula, eu sinto que o som está melhor e aí todo mundo se entende. E aí fica melhor de eu conduzir a entrevista e todo mundo vai aí se beneficiar. Então, Igor, Sibeli, Rodolfo, Florentino, Jorge, pessoal que está aqui no Instagram, eu vou precisar desligar o Instagram porque está cortando muito. E na sala de aula vocês vão aprender muito mais, tá bom? Lembrando que isso daqui é um aquecimento de turbinas para o que vai acontecer no sábado. No próximo sábado, de 9 da manhã até as 18 horas, estaremos aí com o workshop gratuito de constelações familiares. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva em escoladeheróistreinamentos.com.br. Não esqueça de se inscrever na escoladeheróistreinamentos.com.br. Vou deixar o meu contato aqui, caso alguém não consiga entrar na sala de aula, pode mandar um inbox aí para esse WhatsApp aí. E aí você manda que eu coloco você na sala de aula, tá bom? Vinícius, pessoal todo que está aqui, Romão, todo mundo. Eu vou sair aqui agora do Instagram e entrem lá na sala de aula para a gente continuar o papo com a Joyce, beleza? O nosso Instagram estava lá com quase 100 pessoas, infelizmente a gente perdeu aquele público, mas eu acredito que eles vão entrar aqui e não vão perder a entrevista não, e o importante é que a gente não perca a qualidade e respeita todo mundo aí, a gente merece, as pessoas merecem uma qualidade aí dessa entrevista, as pessoas estão disponibilizando tempo, então eu sinto que por aqui é o melhor caminho, a gente esquece um pouquinho o Instagram, deixa ele aqui de lado. Talvez, Joyce, eu precise só pegar no celular para poder as pessoas que me mandarem mensagem, eu colocar eles na sala de aula, mas eu sigo aqui com você com conteúdo, tá bom? Então, recapitulando aí, você no início queria atender muitas empresas e tal, e a Dani engravidou, e nesse período você não sabia direito como é que ia fazer o fluxo de caixa da empresa, e você resolveu colocar anúncios para poder atender as pessoas individualmente. Então, você fez muitas sessões individuais para vender o processo. E você poderia falar um pouco sobre essa questão de que, assim, as pessoas acham assim, eu fiz uma sessão individual, não fechei, é muito difícil vender. Eu queria que você me desse mais ou menos, não precisa ser assim ao pé da letra, mas uma noção de quantas sessões individuais você precisa fazer para poder vender X processos. E me fala também, se você puder, é claro, não de hoje, mas uma noção, assim, da mudança de quanto que você cobrava e quanto que você faturava e se isso no decorrer do tempo foi aumentando. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, cara, eu estou cobrando R$50 e ninguém paga. Mas a pessoa não tem processo, se fosse R$1 a pessoa não ia pagar de qualquer jeito. Agora, você começou já cobrando o preço X e depois aumentou, como é que foi isso? Então, a minha pergunta é essa, como é que você aumentou a questão do preço e quantas sessões você precisa fazer gratuitas para você fechar um processo? Como é que funciona essa estatística? Bom, essa estatística é muito interessante, né? Porque, como o Diogo falou, o meu marido, o Lucas, ele também entrou como sócio na empresa e ele é engenheiro. Eu sou da área de humanas, por mais que eu venha da área de RH e tinha que trabalhar com números, indicadores, a minha tendência é muito mais ir para o lado subjetivo da coisa.
e ele que fazia o fluxo de caixa da empresa, né? Então, ele acabava me cobrando, e cobra até hoje, né? Muito mais os resultados. Então, teve uma semana que eu fiz 30 sessões gratuitas. 30. E a minha sessão não é aquilo só para inglês ver, né? Que a gente fala, tá fazendo só para dizer que tá dando alguma coisa. Eu me entrego mesmo. Eu passo 1 hora com a pessoa conversando. E 30 sessões para fechar um cliente. Um cliente. Meu processo de coaching começou lá com a Dani e o Bruno, custando R$ 1.500. Nessa época, estava custando, eu acho que já estava custando quase 3, né? 3, depois foi para 3.500, hoje custa R$ 4.000. Depende muito da quantidade de sessões, porque hoje a gente tem alguns pacotes. Eu estou falando o pacote simples, né, que é mais comercializado, que é de 10 sessões. Mas eu tenho processos de 10, de 15, tem empresas que fazem um trabalho mais executivo, onde a gente passa acompanhando praticamente 6 meses o colaborador. Então, tem modelos muito diferentes do que eu tinha no início. Mas no início, era assim. Eu tive que fazer diversas sessões, e aí a gente começou a monitorar. Vendo esse desgaste todo, a gente ficou assim, bom, tem alguma coisa errada. Vamos ver uma sessão da Joyce, né, para ver o que está acontecendo? Porque não é possível. E a gente começou a entender, estudar um pouco mais como que essa sessão poderia ganhar um corpo mais organizado, para poder ter início, meio e fim, e não é para vender para o cliente, mas para ele entender e ver valor naquilo que eu estava passando, de uma forma estruturada, tendo gatilhos mentais. E aí a gente aproveitou até coisas da Escola de Heróis também, eu fiz outras formações, para aprender a como você fala de uma forma que o cliente possa se interessar e entender o seu trabalho da forma que você está passando. As pessoas são diferentes, a gente precisa aprender esses mapas mentais também na hora de fazer essa sessão, porque é importante para você e para ele. E aí isso caiu de 3 para 1. Então, a cada 3 sessões que eu fazia, eu fechava um cliente. Uau, que diferença! E uma coisa que é importante falar é que se você não tivesse feito as 30, você não iria melhorar para cair para 3. Pois é. E tem gente Exato, isso não foi que assim, não né? se habilita a tentar, tem gente que não se habilita a começar. E eu falo, Joyce, que da mesma forma que vocês, quanto coaches aí, profissionais, atendendo individualmente ou atendendo empresa, têm dificuldade de se aperfeiçoar, e isso é com o tempo, eu também, com a metodologia da Escola de Heróis, fui aperfeiçoando com o tempo. No início, eu colocava lá o filme do herói como se fosse uma ferramenta abstrata para a pessoa preencher. Hoje, eu tenho 4 folhas, 4 páginas, que é para o aluno ler o passo a passo. E ele explica na estrutura mental de uma pessoa que está sendo persuadida para comprar. Porque se a pessoa não comprar, provavelmente ela não vai ter esse tipo de transformação. Então, se a pessoa não fecha o processo ali, às vezes ela pode ficar no limbo. Quantas pessoas que poderiam continuar desempregadas se não tivessem feito o processo com você? Quantas pessoas que poderiam ficar totalmente perdidas se não tivessem feito o processo com você? Então, na Escola de Heróis, eu fui aperfeiçoando o método e hoje eu entrego uma sessão de entrevista que são 4 páginas. É só ler. E é impressionante como as pessoas tentam inventar a roda e não fazem. Então, às vezes, é necessário seguir um processo e a gente, às vezes, tem muita dificuldade na vida de seguir esse processo. E uma das coisas legais que você está falando é que você construiu o seu processo através de otimização. E se a gente não dá o primeiro passo, a gente não começa a construir esse processo. Então, não tem otimização. Então, Joyce, poxa, parabéns aí por essa estatística e obrigado por dividir isso com a gente, porque assim, a gente consegue perceber que com o tempo as coisas vão melhorando. Às vezes as pessoas não acreditam que não conseguem, que não tem capacidade, que não pode, que é impossível. E, na verdade, só é possível para quem faz e quem tem consistência e persistência naquilo. Joyce, nesse momento, eu gostaria que você me falasse agora da parte da entrega. A gente falou um pouco aqui da venda, de como é que você capta os seus clientes. Eu gostaria que você me falasse assim, qual é o teu diferencial? Por qual motivo a pessoa contrata você e não contrata outra pessoa? Como é que você entrega? Quais são as ferramentas que você usa? O tipo de técnica que você usa? Se você usa só coaching? Se você utiliza outras técnicas e ferramentas dentro das sessões? Como é que funciona isso? Tá.
Bom, só para voltar um pouquinho, é importante falar também que essa virada aí de 30 para 3 não aconteceu de um mês para o outro, né? Tudo depende de continuidade. Então, é você ter determinação e você ter um foco e continuar fazendo aquilo dali se aquilo está funcionando. Então, foi mais ou menos um ano depois que isso começou a funcionar dessa forma. Tá? E hoje, praticamente, todo cliente que fala comigo é porque alguém indicou. Como eu falei, a gente não tem mais a estratégia de anúncio, de nada tão agressivo assim, por conta da estratégia da empresa. E as pessoas já vêm querendo o trabalho. Então, muitas vezes, eu não preciso nem me esforçar para vender. Ela já quer. Então, isso é um amadurecimento que eu não enxergava lá atrás, que me fazia dormir e acordar muitas vezes preocupada se a coisa ia funcionar, é com o tempo. Né? Tudo é continuidade. Eu vejo muitas pessoas começando uma estratégia, passa 30 dias, 20 dias, muda aquilo, não está funcionando não. Calma, você tem que medir para ver se não está funcionando mesmo. Né? Com paciência e calma que as coisas vão funcionando. Vão dando certo. E sobre isso que o Diogo falou, a gente também mediu, né, pedindo depoimentos e fazendo avaliações do processo para entender o que fazia um cliente querer fazer um trabalho comigo. Porque a gente sabe que nem todo mundo se adapta ao nosso perfil, ao nosso jeito de trabalho. E é muito importante a gente conhecer qual é o cliente ideal para a gente buscar esse cliente. Por que eu vou me esforçar para tentar vender para 10 pessoas que não vão gostar de mim, se eu posso vender para outras 10 que vão gostar de mim? Então, a gente vai também aprendendo a entender esse cliente para falar para ele, já que ele é o que gosta da gente. A maioria das pessoas que falam muito bem, que fecharam de cara o trabalho comigo, dizem que a minha experiência na área corporativa, a paciência, a empatia, se vocês olharem lá a minha página de depoimentos, todo mundo fala, ah, vai ser uma pessoa que se importa, uma pessoa que realmente entrega mais. Então, eu sempre entreguei mais. Desde a minha sessão individual, como eu falei para vocês, não importa se a pessoa comprou ou não, eu vou mostrar para ela tudo que ela está aqui trazendo. As minhas perguntas são perguntas ligadas a estruturar o objetivo da pessoa. Eu sou muito íntegra quando eu percebo que a pessoa não vai ser bem-sucedida ou não vai atingir os objetivos com o meu trabalho. Se ela vai precisar de um outro trabalho, de uma assessoria para oratória, se ela vai precisar de um terapeuta, de um psicólogo, porque ela está passando por problemas profundos e que eu não consigo resolver no momento. Se não é o profissional que ela precisa primeiro tratar o emocional, e eu não trabalho com isso diretamente. Então, assim, eu sou muito íntegra nesse sentido. Então, a pessoa, ela acaba, não sei assim, se fidelizando, né? Por mais que ela não feche comigo, ela continua acompanhando o meu trabalho porque ela gostou daquilo ali que ela conversou comigo naquele momento. E eu não fico presa a nenhuma metodologia. Por mais que o coaching foi a metodologia principal que fez a gente criar a empresa, que fez a gente criar a nossa forma de trabalho. E quando eu falo nossa, porque a Dani me ajudou muito no início a formatar isso, e a gente usa até hoje, a gente foi estudando e entendendo outros conhecimentos e teorias que a gente poderia agregar para fazer melhor. Então, uma coisa que a gente tem que fazer sempre, através do cliente, da dor, né, dos desafios que ele traz, a gente vai aprendendo a como ajudar mais. Então, eu fui fazer formação em psicologia positiva, em constelação familiar, fiz formação de coaching vocacional, formação de coaching avançado e diversas outras coisas. É um mundo de conhecimentos e informações que a gente vai buscando para poder ter mais valor no nosso trabalho. E isso o cliente percebe, ele vê quando ele conversa com você, da forma que você fala, da forma que você aborda. Então, eu acredito que esse seja o diferencial hoje da carreira em movimento que eu estou à frente, né? Então, acaba que as pessoas buscam a empresa por conta de mim. Legal, que bacana. Bem bacana isso que você está falando, que você foi se aperfeiçoando, você foi estudando, e eu falo para todo mundo aqui que o estudo é a vida inteira, como em toda carreira. Um engenheiro estuda a vida inteira, um profissional de informática, ele se torna obsoleto de 6 meses ou até menos, porque tudo muda. E um profissional de desenvolvimento humano se torna obsoleto também, se ele não continuar aprendendo, se desenvolvendo, se atualizando. Existem técnicas novas o tempo inteiro surgindo, existem técnicas não só profissionais para poder você atender as pessoas, mas técnicas também de marketing, de captação de clientes. Então, eu diria que até um ano atrás o Facebook ainda fazia muito movimento, hoje o Facebook não faz movimento quase, o que faz movimento é o Instagram.
E no caso da Joyce Vicente, por exemplo, que trabalha nessa área executiva, nessa área de transição de carreira e recolocação profissional, o LinkedIn ainda é uma mega ferramenta e tem muitas pessoas, principalmente terapeutas, que nem perfil no LinkedIn tem. Então, quando você tem ali a visão de que as pessoas não pagam, as pessoas não têm dinheiro, para quem que você está aparecendo se você não tem nenhum perfil profissional no LinkedIn? Se você não está conseguindo se comunicar com esse público não vai te enxergar. Então, o que é importante aqui é exatamente ficar atento, se capacitar. E uma coisa que a Joyce faz, que tem muito a ver com a minha filosofia no atendimento, minha vida profissional, é não depender de uma única técnica. Você tem que agregar várias técnicas, só que eu parto do princípio que você vai fazer do seu jeito, assim como eu faço do meu jeito, assim como a Joyce faz do jeito dela. Só que, embora eu tenha muitas técnicas, eu tenho um norte para seguir. Eu vejo terapeutas que não têm esse norte. Eu vejo terapeutas que aprendem tudo e ficam cheios assim de livros, né? Cheios de informações e não conseguem passar para a pessoa, olha, eu faço isso aqui que vai resolver a tua vida nesse sentido, eu faço isso aqui que vai resolver o teu problema naquele sentido. E aí a pessoa termina ficando perdida, termina te desvalorizando e termina não comprando o processo ou a sessão do jeito que você gostaria que a pessoa comprasse. Então, legal a Joyce trazer isso aqui, que ela tem um norte, ela tem uma direção, embora ela não se apegue a uma única técnica. Isso é muito bacana. Eu gostaria de responder algumas perguntas, então já tem perguntas aqui. Eu gostaria que outras pessoas fizessem perguntas também, antes da gente seguir com a nossa conversa, Joyce. Tem a Jaque Garcês, que ela fala que como criar um nicho se ainda não tem experiência como terapeuta? Estou paralisada com essa questão. Devo fazer Instagram mais aberto para atrair mais pessoas inicialmente? Não consigo mandar a pergunta. Ah, tá. Deixa eu responder para você, Jaque. O nicho é uma das coisas mais difíceis. Eu demorei muitos anos para encontrar o meu nicho. Hoje eu sou extremamente realizado. Eu me posicionei falando só para terapeutas holísticos, coaches, psicólogos e profissionais de desenvolvimento humano, mas eu demorei anos perdido, sem saber qual era o nicho que eu ia atuar. A Joyce acertou desde o início, ela visualizou, só que eu posso falar para vocês que isso é muito raro. Recentemente eu tive em Gramado, no Rio Grande do Sul, fui lá em Novo Hamburgo, ali do lado de Gramado, fiz um treinamento com uns caras muito tops do marketing digital. E para encerrar o evento, o Bruno Gimenez, que é um cara que é um dos maiores profissionais hoje na área de desenvolvimento humano e ele vende muito pela internet. Cada vez que ele abre o carrinho dele para fazer um lançamento de um produto, ele fatura milhões. E ele foi lá para finalizar o treinamento e ele deixou as pessoas perguntarem. E eu perguntei para ele sobre posicionamento e eu falei para ele sobre nicho, que eu tinha um grande sofrimento, que eu não definia qual era o meu nicho. E eu perguntei para ele, como é que você definiu o seu nicho? Ele falou, Diogo, eu sofro todo dia com posicionamento e com nicho. Se ele, faturando milhões, ele me dá essa resposta, e ele falou assim, cara, só que para evitar o sofrimento, para evitar a dor, você sabe o que eu faço? Eu trabalho, eu faço o que precisa ser feito, eu faço pesquisa no meu público, eu entendo o que as pessoas estão precisando, eu sei que as pessoas estão me seguindo, então tem alguma coisa de atrativo. Eu tento identificar nas pessoas que estão me seguindo o que elas precisam. E aí eu vou lá e vou lançar um produto para aquelas pessoas. Eu não sei o dia de amanhã, pode ser que no dia de amanhã eu troque de nicho. Ele falou isso para mim. E isso me inspirou muito. O que me inspirou isso? Me inspirou a falar com a minha verdade. Me inspirou a trazer o cliente na unha. Eu falo que o meu método de vendas é o método na unha. É pegar a pessoa pela unha e falar assim, cara, vem cá e assiste isso aqui, que isso pode ser interessante para você. Vem cá e tem uma sessão individual comigo. Vem cá e tem uma experiência num dia gratuito de curso comigo para você viver isso. E se isso fizer sentido para você, cara, tem aqui um produto para você. Compra aqui esse produto se fizer sentido para você. Então, Jaque, o que eu falo para você é o seguinte, nesse início, cria a possibilidade das pessoas te seguirem. Como é que você faz isso? Cria um grupo no WhatsApp sobre um tema, coloca as pessoas lá. É o momento de você criar um grupo lá, um grupo para as pessoas desabafarem, um grupo para as pessoas falarem dos desafios que estão passando agora. E, mediante essas necessidades, você vai falar que o teu trabalho ajuda a pessoa nisso, ajuda a pessoa naquilo.
Mas não é falar da técnica que você faz. Não adianta você falar que você faz coaching, que você faz barra de access, que você faz reiki, porque isso não vende. Não adianta falar do processo emocional, da consciência, isso não vende. Isso vende para terapeuta, isso vende para psicólogo, que já busca isso. Mas a maior parte das pessoas está pensando em dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho, e acabou. É o que elas querem ouvir. Então, fala para as pessoas o que elas querem ouvir e entrega para elas o que elas precisam. Então, a definição de nicho, às vezes a gente fica muito confuso e acha que vai ser da noite para o dia. Isso é com o tempo. Agora, se você puder fazer como a Joyce, que já tem a história dela bem honrada, bem focada, onde ela olhou para a história dela e falou assim, cara, eu honro essa história, é isso que me alimenta, é isso que eu quero, meu expertise está na minha história, o meu cliente tem a ver comigo. Ela acertou desde o início. Mas se você ainda não tem claro isso, a Escola de Heróis pode te ajudar. A gente tem vários exercícios na Escola de Heróis para você achar o seu nicho, e você vai achar. Tá bom, Jaque? Estamos juntos aí. A Jaque está falando que é angustiante e o pessoal do marketing só fala isso o tempo todo. Sem nicho, você não tem resultados. Isso não é verdade, Jaque. No início, eu atendia todo mundo e eu vendia para as pessoas. Eu ficava o dia inteiro até vender. Isso é uma coisa que o terapeuta não faz. O terapeuta não fica até vender. Ele vai lá e desanima. É uma tendência do mercado. A Joyce falou aqui, ela fazia 30 sessões para conseguir um cliente, cara. Quantas sessões gratuitas você fez, Jaque, esse mês? Então, comece a ouvir isso e a compreender que no início é difícil para todo mundo. Assim como foi difícil para a Joyce, foi difícil para mim. Eu dormia no meu escritório, 2 anos e meio, dormi no meu escritório. A Joyce me conheceu nesse tempo. É o tempo que, quando ela foi tentar fazer o módulo 2 da Escola de Heróis, eu cancelei umas 3 vezes. Eu falei, Joyce, pelo amor de Deus, acredita em mim, esse curso vai sair. Mas não tinha quórum. Eu pagava no show de hotel. Eu fazia lá o aluguel do hotel, porque era uma estrutura enorme num hotel em Petrópolis que eu ia fazer. Paguei o hotel com todos os quartos e não tinha nem 10 pessoas para fazer. Então, era menos prejuízo se eu cancelasse o hotel e pagasse o hotel do que se eu levasse todo mundo para lá para fazer. Então, o início é difícil para todo mundo mesmo. É muito difícil. A questão toda é a persistência. Você lembra disso, Joyce? Lembro. A gente saiu há pouco tempo atrás e a gente ficou contando as histórias de fracasso, né? Muito engraçado, assim, de palestras que a gente marcou final de semana e não apareceu. Teve uma que não apareceu ninguém. Que bom, a gente tirou foto, disse que a palestra ok, né? E não teve ninguém. Pior é que apareceu uma pessoa, né? O que você faz com aquela uma pessoa? Mas, assim, é muita história, sabe? A gente fica rindo das histórias hoje, mas isso tudo é superação, né? A gente tem que ter história para contar. Nossa, muita história para contar. E no teu caso foi uma pessoa, né? Eu tenho alguns casos aqui para contar que são muito interessantes. Eu estava dando uma mentoria, eram 10 pessoas, cada um tinha pago ali uns 3 mil reais, então 30 mil reais ali para poder fazer aquela mentoria, estava sendo o máximo, financeiramente, tudo, as pessoas felizes ali com a mentoria. E aí, de repente, caiu um temporal e eu precisava dar uma palestra. Cara, como estava tendo um temporal, eu resolvi sair antes do final da mentoria para não chegar atrasado no lugar. E aí eu saí de Copacabana, no Rio de Janeiro, e eu fui até a Barra da Tijuca, num shopping muito famoso, numa livraria famosíssima. E eu demorei quase 3 horas em um engarrafamento brutal, assim, para chegar na Barra da Tijuca. Quando eu cheguei na Barra da Tijuca, eu saí do carro e o cara não tinha como parar perto do shopping. Então, eu fui do meio do estacionamento até o shopping. Eu cheguei todo molhado, eu estava arrumadaço, assim, todo molhado, assim, ensopado. Aí eu entrei no shopping correndo, faltava 5 minutos para poder começar a palestra. Eu falei, pô, deve estar lotado, uma livraria famosa, eles mandaram um mail, né? O shopping deve estar cheio. Joyce, eu entrei e na livraria só tinha as cadeiras. Você tem noção do que é isso? Só tinham as cadeiras. Eu cheguei para a gerente e falei assim, cara, eu vou dar palestra para quem? Para as cadeiras? Ela, não, fica tranquilo, nós vamos chamar no microfone, a livraria está cheia, as pessoas vão vir para o auditório. Tá bom. Ela chamou no microfone uma vez, não veio ninguém. Ela chamou a segunda vez, ela chamou a terceira vez, não veio ninguém. Passou 5, 10, 15 minutos, meia hora, eu virei para ela e falei assim, olha só, vou tirar o meu computador, vou desligar e vou embora.
ela não sabia onde enfiar a cara, assim, de me pedir desculpa, mas ela não conseguiu botar público lá. E, cara, eu já tinha anos de carreira, os meus alunos já me conheciam, eu tô falando aí de milhares de pessoas que eu já tinha formado e tava vazio. E aí? Eu vou desistir? Eu vou parar? Eu vou lamentar? Não, vou começar de novo. E a Joyce hoje faz sucesso porque ela começou de novo várias vezes, né, Joyce? Exato. E isso é muito importante, que eu vou falando de novo, né? A questão da determinação, de você saber o que você quer, porque não importa, o nicho não está funcionando, mas o que eu quero? Eu não quero trabalhar com isso. Não importa se eu não sei qual é o nicho, mas eu sei o que eu quero fazer. Eu tenho que tentar de formas diferentes até funcionar. Eu não tinha opção de desistir, né? Não vou falar para vocês que eu não pensei várias vezes, inclusive recebi ofertas de voltar para o mercado. E é muito confortável, né? Poxa, o salário está ali, eu ganhava um salário alto, que muitas vezes eu não conseguia no início da empresa, né? É tentador, mas eu tinha claro o que eu queria, por isso eu não desisti. Então, vocês têm que ter clareza do objetivo de vocês, o que vocês querem, qual o propósito, por quê? E dormir e acordar pensando nisso, porque o que fazer vai aparecer a partir do momento que você estudar, que você adquirir as técnicas que o Diogo passa, que você for entender melhor o seu cliente, experimentando. Experimentando que as coisas vão tomando forma e você vai entendendo o que realmente precisa mudar e melhorar para fazer. E pede feedback agora, gente, cuidado com aquelas pessoas que só atrapalham. E aí eu tô falando, às vezes, até de pessoas que a gente ama, de família, de amigos. Só você sabe o que você quer completamente e o que você tem para entregar e para fazer. As pessoas não conhecem. Então, muitas vezes a gente começa uma coisa nova e acha que todo mundo ao nosso redor tem que gostar e compartilhar isso. E rede social é muito interessante nesse sentido, né? Eu planejei uma palestra, todo mundo tem que compartilhar. Por quê? A pessoa não sabe o quanto aquilo ali é bom ou importante. E aquela pessoa é seu público? Ela curtiu ou não aquilo ali vai te ajudar? Ou só vai alimentar o seu ego? Então, para de olhar para isso e foca no teu cliente, quem realmente precisa da tua informação, do seu conteúdo e do seu trabalho. E se você for olhar para quem não te apoia, vão existir muitas pessoas. E se for olhar também para quem tem o terreno com a grama mais verde, né, o vizinho sempre tem, a gente também se desmotiva. Então é focar no teu plano e seguir ele diariamente. Legal, Joyce. Agora que você está falando aí sobre o seu tema, sobre pessoas que vêm te procurar para fazer uma transição de carreira, eu gostaria que você desse algumas dicas sobre isso, principalmente para quem está aqui focado em trabalhar com desenvolvimento humano e tem uma insegurança muito grande de trocar a carreira anterior por uma carreira ligada a essa área. Eu gostaria que você desse algumas dicas aí para as pessoas, por favor. Tá, a gente já falou de algumas, né? A principal delas é ter um planejamento. Mas para a gente fazer um planejamento, a gente precisa se conhecer. Então, a primeira dica é o autoconhecimento, né? Que é algo que na escola de heróis, para mim, foi um divisor de águas, que é onde eu tive que entrar em contato com várias questões minhas que eu precisava aprofundar. E aí é um caminho sem volta, né? Você começa a fazer várias ações que vão fazendo você só evoluir, né? Quando a gente se conhece muito mais, a gente usa muito mais o nosso potencial. Então, é conhecer as ferramentas de vocês, os pontos fortes, os diferenciais, né? Porque é daí que você vai construir o seu trabalho. Entender realmente o propósito, o que eu quero, né? Quais os meus objetivos de vida, onde é que eu quero chegar. Esse é o primeiro passo. Depois é começar a pesquisar isso. E muitas vezes o nicho, a definição de nicho, nos meus clientes, né? A maioria deles é qual carreira, qual profissão, é empreender, é concurso público, vai através da pesquisa. Então, a pesquisa, ela se dá através de fontes confiáveis, né? E o Diogo oferece fontes para vocês. E contatos, informações, profissionais que são bem-sucedidos. A partir daí, você começa a ter um mundo de possibilidades para conectar com aquilo que você já viu sobre você. Aí, depois disso, você pode começar a organizar essas informações e planejar. Por onde eu vou começar? Eu vi que o meu diferencial é esse, né? Eu tenho facilidade de falar, sei lá, tenho facilidade de falar para mães que acabaram de ter bebê, né? Vou trabalhar puerpério. Ok, então eu vou começar a falar, construir alguma coisa, algum conteúdo nesse sentido, para falar com essas mães. Onde é que elas estão? A gente começa devagar e vai estruturando e vai aproximando os objetivos, né? Do que eu quero daqui a
6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Constrói isso em termos de objetivos alcançáveis e também através de metas financeiras, porque ninguém se sustenta só fazendo o que gosta, a gente precisa ganhar dinheiro fazendo o que gosta, né? Então, é uma junção das duas coisas. Mas o primeiro passo eu acredito que vocês, né, são especialistas nisso, que é autoconhecimento, é começar com vocês. Aquilo que a gente aplica com o cliente, a gente tem que aplicar na gente. E aí, uma coisa que eu fiz quando eu passei por um desses momentos de será que eu estou fazendo a coisa certa? Foi passar por todas as ferramentas que eu aplicava. Eu refiz todos os testes que eu aplicava, todas as ferramentas, com outro olhar, para poder usar em mim. Está funcionando comigo? Então, ok, o que eu posso tirar daqui para usar para o meu cliente? Às vezes a gente não tira um tempinho para a gente, para refletir, para o nosso autocuidado, né? E aí é buscar as ferramentas de vocês para esse autoconhecimento acontecer. Legal, Joyce, muito bacana. E agora a gente vai finalizando aí a nossa entrevista e eu tenho 2 perguntas para você. A primeira pergunta é: se você não tivesse feito a Escola de Heróis, se você não tivesse investido naquele momento, onde você estaria agora? E o que você estaria sentindo? Olha, não faço nem ideia, porque como eu comentei, foi através da Escola de Heróis que eu conheci os meus sócios, né, que são pessoas queridas, que estão na minha vida até hoje, que me ajudaram a construir a empresa. Então, provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês. Eu não sei se eu estaria dentro de uma empresa, talvez eu teria feito uma mudança porque eu não ia aguentar aquele ritmo, eu já tinha um objetivo, não sei. Mas talvez eu não estaria tão bem como eu estou hoje, com certeza. Legal. E a última pergunta é: se você pudesse dar um conselho, algumas palavras para as pessoas que estão começando hoje, que às vezes sentem todas as dificuldades de não conseguir cobrar o preço justo, dificuldade de captar clientes, insegurança para aplicar as técnicas, qual conselho que você daria? Bom, o principal eu já disse que é o autoconhecimento. Você tem que conhecer o seu potencial e buscar pessoas, mentores, pessoas que são bem-sucedidas naquilo que vocês querem fazer e conversar com essas pessoas. Né? Networking é muito importante. As pessoas que você traz para a sua vida é muito importante no momento de transição. E eu tive que fazer muito isso. É uma varredura de pessoas que não fazem mais sentido para o seu novo objetivo, não estão agregando para você. E a gente tem que deixar de lado. É questão de priorizar. Então, buscar. Né? O Diogo dá várias dicas, eu tenho certeza que ele fala bastante sobre isso com vocês, na questão do network, do marketing pessoal. Então, trabalhar a imagem de vocês, o autoconhecimento traz muito isso, esses recursos, e começar a buscar pessoas. Eu atendo até hoje várias pessoas que querem se tornar coach, pessoas que querem ser bem-sucedidas no que fazem, que me procuram para pedir conselho, me pedir dicas, e eu tiro um tempo para dar. Então, assim, a gente às vezes acha que tudo vai ser não. A gente tem que tentar. Por que aquele super profissional não pode dar uma dica para vocês? Você não pode perguntar como ele trabalha, ouvir uma informação. E hoje a internet está aí para ajudar a gente. Né? Então, buscar essas informações de quem já faz o que vocês estão pensando em fazer. Para ouvir a história dele e conectar com a sua. Lembra que ele é uma pessoa, eu sou uma pessoa, vocês são diferentes. Agora, quando a gente escuta a história, a gente associa coisas que a gente às vezes já pensou, já fez e consegue desenvolver algo em cima disso. Legal, Joyce. Muito obrigado pela sua participação. Queria saber se você tem um tempo para poder a gente responder umas 2 perguntas. Então, coloquem as perguntas aqui. Pode ser, Joyce? Pode sim. Então, coloquem as perguntas aqui e coloquem aqui também por que valeu essa entrevista, por que valeu o seu tempo aqui, ouvindo a Joyce, me ouvindo falar, o que te inspirou, quais foram os pontos fortes aqui dessa entrevista. Escreva aqui no chat, por favor, é muito importante isso. E coloquem perguntas aqui, que eu vou abrir o microfone para vocês falarem e perguntarem também. Quero lembrar aqui para todos que estão assistindo que no próximo sábado, de 9 da manhã às 18 horas, teremos um curso gratuito de constelações familiares, onde eu vou trabalhar toda a parte técnica das constelações e depois vou falar sobre dicas de marketing, captação de clientes e assim por diante. Então, eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha com o Bert Hellinger e eu vou trazer para você essa técnica, que é uma técnica maravilhosa. As constelações familiares, se você não se inscreveu ainda, eu vou colocar aqui o site
dentro da sala de aula é www.escoladeheróistreinamentos.com.br. Joyce, uma coisa que é importante também para a gente não esquecer, como é que as pessoas te seguem no LinkedIn, Instagram? Você tem um site para deixar para as pessoas? Passe seus contatos, por favor. Eu já deixei o nosso site aqui, escoladeheróistreinamentos.com.br, para as pessoas se inscreverem no workshop. E eu quero que você deixe também o seu contato, se você puder colocar aí no chat e falar também, por favor. Posso colocar? Carreira em Movimento, é o nome da empresa, vocês encontram no Facebook. E carreira.vc é o nosso site e o nosso Instagram. Então, www.carreira.vc. E eu estou no LinkedIn como Joyce Vicente. Joyce Vicente. No LinkedIn, isso aí. E o... Carreira.vc. Isso é o site e o Instagram, é isso? Isso aí. Então sigam a Joyce aí no Instagram, entrem no site dela, conheçam mais o trabalho dela, porque vale a pena para vocês se inspirarem. Então aqui é o site e o Instagram. O canal do YouTube também é Carreira em Movimento. A gente está sempre gravando vídeos, conteúdos lá, nesse sentido de ajudar e orientar. Carreira em... É junto ou separado? Junto. Junto. Isso é o YouTube. No YouTube. Beleza. Vamos ver aqui as perguntas. Quem quer falar aqui? Quem quer perguntar? Por que valeu? Quais foram os pontos fortes dessa entrevista? O Jorge Roberto está falando gratidão. Muito bom. Seguimos para as atividades. Quem mais? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o microfone de quem está querendo perguntar. Jaque Garcês, deixa eu falar com você. Cadê você? Aqui, ó. Vou abrir seu microfone. Oi, Jaque. Oi, boa tarde. Por que valeu essa entrevista? Quais foram os pontos fortes para você? Então, foi muito bom. Chegou uma parte na live que eu acho que eu entrei um pouquinho depois, mas até onde eu acompanhei foi bom, né? Ela dá o exemplo aí prático, né, de como começar, de como esse desafio, né, de começar uma nova carreira, né? Eu estou vivenciando isso, vou falar rapidamente, até coloquei para você. Eu sou funcionária pública, sou servidora pública, mas já estou atuando com terapia, já tenho alguns clientes, mas ainda não tenho uma grande experiência ainda, mas estou atendendo mais, atendo online. E para mim é um desafio grande, porque a minha família vem de funcionários públicos, né? Então, quando eu comento aqui em casa que eu quero sair do serviço público, a minha mãe sabe que eu quero e tudo, já tem uma resistência muito grande, sabe? Porque vem aquela enxurrada, né, as crenças delas, né? Tipo, se eu sair, eu vou morrer de fome. Eu acho que é isso que elas devem pensar, né? Que eu vou morrer de fome, que eu não vou conseguir me sustentar. Então, é um desafio grande, mas o que eu acho que a Joyce falou, né? A gente não pode desistir, né? É estar firme no propósito. E Legal. agradeço muito mesmo aí a live. Gratidão. Legal. Se tem alguma pergunta, Jaque? Então, Joyce, deixa eu te perguntar. No começo, é só uma curiosidade, não sei se você em algum momento falou isso na live. A sua família te apoiou? Como que foi para você? Eu ia falar isso agora, dentro das observações do que você falou. Uhum. Bom, minha família, vou considerar aí minha mãe, as pessoas que eu mais escuto, né? Não apoiaram, mas também não foram contra, né? A minha mãe é uma pessoa de muitos conselhos. E eu estava no período da minha vida, eu também não comentei isso, que eu estava casando, né? Então, além de todo investimento em empresa, eu tinha investimento no meu apartamento que eu comprei na planta e que saiu. Eu tinha todas essas obrigações para lidar e um casamento para fazer, que foi, inclusive. Então, assim, a minha mãe falava assim, você tem que perceber se você está fazendo a coisa certa. Você trabalha desde muito nova, tudo que você tem, você construiu através do seu trabalho, porque ninguém nunca me deu nada. Eu trabalho desde muito cedo para construir o que eu queria. Você tem certeza disso que você quer? Então, aquela vozinha ficava ecoando, né?
porque a mãe tem sempre razão, sabe? Aquilo leva o guarda-chuva, vai chover se você não levar. Então, essas coisas são crenças também que a gente vai criando, né? Poxa, será que isso mesmo? Só que foi o que eu comentei com vocês, é o planejamento. É claro que cada vez que ela falava, aquilo me dava uma desmotivada. Cada vez que um amigo, são aqueles amigos que estão sempre contigo, falam assim, nossa, você tem muita coragem, Joyce, eu nunca conseguiria fazer isso. Aí você para e pensa assim, poxa, será que isso é bom ou é ruim que ela está falando? Então, é muito importante você ter clareza do que você quer para você vencer essas objeções também. Se valer a pena. No caso com a minha mãe, valia a pena. Eu considero muito a minha mãe. Então, eu tinha que explicar para ela, né, com todas as informações que eu podia, que aquilo dali ia funcionar. Então, quando a gente sabe bem o que a gente quer, a gente estrutura, a gente consegue explicar para aquela pessoa que é tão importante para você. Se você acha que vale a pena. Se não, só o teu exemplo de estar bem, feliz, já vai responder as perguntas e as dúvidas delas. Eu não sei se eu te ajudei. Ajudou, Joyce, ajudou. Eu posso aproveitar e só fazer mais uma perguntinha, se possível? Claro. É rapidinho. Eu até falei com o Felipe, né, com o Felipe Gibin, que ele também, fiz um curso também do César, né, do César Bueno. E o seguinte, eu agora que também estou pegando uma certa experiência, eu estou observando que as pessoas que estão chegando para mim, elas têm um perfil assim bem parecido, sabe? E aí eu até gostaria de saber a sua opinião, assim, você acha que esse pode ser um caminho para um nicho ou ainda tem que talvez esperar mais, né? Porque assim como o Diogo falou, né, que ele teve muito tempo, né, até construir o nicho. Você acha que esse pode ser um começo ou talvez seja melhor esperar um pouco mais? Antes de você responder, deixa eu só contar uma história para ela. Teve um aluno nosso que ele era funcionário público e ele era muito especializado na área imobiliária. Quando ele terminou a formação da Escola de Heróis, ele falou, vou atuar nessa área. Ele fez todo um projeto, colocou no grupo do WhatsApp vários donos de imobiliária, ele começou a ir ao mercado, apresentar as propostas, ele começou a fazer sessão individual, ninguém fechava. Aí, nesse mesmo período, ele foi numa festa, aí várias mulheres nessa festa começaram a conversar com ele, começaram a conversar com a mulher dele, e todas elas começaram a trazer questões de casamento, de relacionamento, e os dois começaram a falar, nós somos muito bem casados, e a questão é essa. E ele falou, olha, eu vou oferecer uma sessão individual para vocês. Aí veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira. Quando ele foi ver, tinham 50 mulheres com processo fechado, e ele viu que aquilo que ele pensava era diferente daquilo que ele realizava. Então, ele começou a perceber que não era atender gente da área imobiliária, mas era ajudar essas mulheres a serem felizes nos seus relacionamentos afetivos. E é impressionante que quando você conhece essa pessoa, quando você olha para essa pessoa, cara, a paciência que essa pessoa tem, que esse homem tem com uma mulher é impressionante. E as mulheres ficam vidradas ali, sabe? E ele descobriu o nicho dessa forma, porque ele se identificou com o público que necessitava do serviço dele. Então, assim, essa história pode te ajudar aí a responder essa pergunta que você fez. Joyce, o que você pode comentar aí sobre isso? É isso mesmo, os clientes, é por isso que eu digo que a gente tem que começar a experimentar para a gente ir validando aquele plano que a gente criou e ir mudando e adaptando. Porque a gente aprende muito. Então, talvez essas pessoas já estão te ensinando. Você já está se identificando. E é muito importante a gente perceber que não é só pelo dinheiro. A gente tem que se identificar com aquele perfil de cliente. Eu quero atender esse perfil, né? Então, você já está fazendo essa identificação. E aí é perceber, né? Após esse trabalho que você fizer com eles, pedir a devolutiva, fazer uma avaliação, pedir um depoimento, para você aprofundar um pouco mais isso e estudar esse cliente para talvez entender se é o seu nicho ou não. E quanto mais você atender, mais dúvidas você vai ter sobre o nicho e outras você vai responder. Então, como o Diogo falou, é um caminho de idas e voltas. Você vai adaptando conforme o percurso. Legal. Obrigado, Jaque. Ótimo, gente. Gratidão aí. Vocês são ótimos. Gratidão mesmo. Esteja com a gente no sábado, tá bom? Vai ser bom para você. Com certeza. Eu também estou fazendo curso de constelação, mas também vou te acompanhar, porque quanto mais, melhor. Tá bom, estamos juntos aí. Em breve você está com a gente lá na Escola de Heróis. Beijão, gratidão.
Com Então certeza. vamos lá, galera. Muito obrigado aí, Joyce, por todo esse trabalho que a gente construiu aqui. Parabéns, eu vejo a tua evolução e fico assim muito feliz por você. Eu sei o quanto que você persiste, o quanto que você batalha e você merece todos os resultados do mundo. Então, Joyce, parabéns, muita luz para você, para o Lucas, muitas bênçãos aí para o seu trabalho, que você possa impactar cada vez mais vidas, tá bom? Obrigado mesmo, de verdade, Joyce. Então a gente vai se despedir por aqui, tá, Joyce? Obrigado. Nada, gente. Obrigada pelo carinho. Gratidão aí por todo mundo e Diogo, principalmente, Flavinha. Valeu, beijão, tchau, tchau. Valeu, galera, muito obrigado. Beijo. A gente finaliza aqui essa live. A próxima é às 9 horas da noite. Hoje a aula é com a Laila, professora de oratória, e ela vai falar sobre como gravar vídeos para a internet, tá bom? Estamos juntos até mais. Olha, maravilhosa, hein? Dando spoiler. Laila é maravilhosa. Laila é incrível. Estamos juntos. Tchau, galera.